Graça e paz, amados e amadas, chegamos em Deuteronômio 15. Aqui nós vamos ver sobre o ano da remissão das dívidas e também vamos falar sobre a libertação de escravos. Então, lembrando que Moisés está dando as últimas instruções para um povo que era nômade ali no deserto e agora é um povo que vai entrar na terra aonde eles vão habitar. Então, agora Moisés vai dar a instrução para eles sobre como eles devem agir com os irmãos que devem um para o outro. Então, está dizendo aqui que no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Então, olha só, todo credor cancelará o empréstimo que fez a seu próximo no 7º ano. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo, nem de seu parente, porquanto terá sido proclamada a remissão em honra a Yahvé. Então, Deus está ordenando aqui que depois de 7 anos que uma pessoa devia para outra, aí seria o quê? Não cobraria mais essa dívida, não poderia mais exigir o pagamento dessa dívida, não cobraria. Agora a gente pode pensar, então a pessoa vai fazer de tudo para não pagar, para chegar no 7º ano e ser cancelada essa dívida, né? Mas nós sabemos que antigamente a palavra era algo muito sério, que o compromisso que as pessoas davam para suas dívidas, para aquilo que tomou emprestado, era uma cultura muito diferente do que nós temos hoje, né? Hoje se toma emprestado as coisas, não se dá satisfação algumas vezes, e é como se o outro tivesse feito por obrigação. E muitas vezes nenhum agradecimento existe. Existe o quê? Uma conversa não mais tocada. Então, aqui não. Aqui o Senhor está deixando claro para que não haja pobres na terra. Porque olha o versículo 4 diz assim: é na verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar-te na terra, que o eterno teu Deus está para conceder como herança para que tomas posse. Então, pelo que a gente percebe aqui, as pessoas teriam mais condições de pagar. Agora, o que poderia acontecer? Vamos supor que numa casa, o homem da casa falecesse, que ele é que via mais a parte do trabalho, ou numa casa haveria uma viúva, haveria um órfão. Então, aqui, muitas vezes, nessa casa, eles não teriam como pagar essa dívida. Então, essa dívida seria cancelada. Em Tiago, fala que a verdadeira religião é o quê? É dar assistência aos pobres, aos necessitados, que é órfãos e viúvas. Onde existe um lar completo, aí tem muito mais a possibilidade das pessoas terem recursos, ou melhor, irem em busca de recursos. E aqui no versículo 4, quando fala sobre pobre, esse pobre também tem uma conotação assim, porque uma pessoa pobre que ficasse muito pobre, ela estaria sujeita a abuso e a opressão. Então diz que não vai haver ninguém no meio de Israel sujeito a abuso e a opressão. E olha o que diz o versículo 6, que quando eles entrassem ali na terra de Canaã, que o Senhor os ia abençoar de tal forma, e aí eles iam que, conforme prometeu, tu emprestarás, quer dizer, você, Israel, você vai poder emprestar para as muitas nações, mas nada pedirá emprestado. Você vai dominar muitas nações, mas jamais será dominado. E se nós formos ver o povo de Israel até hoje, é um país pequenininho, muito menor do que o menor estado nosso aqui do Brasil. E é um povo que tem uma tecnologia que eles exportam muitas e muitas coisas para as outras nações. E eles quase não recebem nada de fora. Então, é como se eles emprestassem, exportassem e não recebem. Então, até hoje, essa promessa é válida para eles. E nós também podemos pegar posse dessa promessa. Porque se nós realmente tivermos um coração para o Senhor,
nós estaremos mais para dar do que para receber numa parte Sabe por quê? Quando você recebe, você se torna devedor de alguém, você perde um tanto da tua liberdade. E o Senhor nos chamou para sermos livres e não ficarmos sujeitos aos rudimentos dessa terra. E quando a gente deve, a gente está sujeito aos rudimentos dessa terra. E o Senhor não quer que a gente fique em nada sujeito a isso. E também diz no versículo 7, olha, quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa de tuas cidades e na terra que o Senhor teu está te doando, não endurecerás o teu coração, tampouco fecharás a mão para com teu irmão que é pobre. Então, eles assim, o Senhor está ensinando, vocês têm que se ajudar, tem que um ajudar o outro. Aí vai falar, pelo contrário, você vai ter que abrir a sua mão generosamente, emprestando o que falta na medida da necessidade daquela pessoa. E olha mais uma vez no versículo 9, olha o que diz aqui, fica atento a ti mesmo. Eu estou impressionada o quanto tem isso na palavra, para a gente o que? Cuidar de nós mesmos, ficar atento a nós mesmos. E aqui é respeito o que? A não ter um coração avarento e nem um pensamento avarento e pagão. Então está dizendo assim, toma cuidado, fica atento para contigo mesmo, cuidado, tá? Porque se você tiver um coração desse, aquele a quem você não foi generoso, ele vai poder apelar ao Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Então cuidado, se você não ajudar, essa falta de ajuda vai ser imputada sobre você. Olha que interessante que diz no versículo 11, nunca deixará de haver pobres na terra, e é por este motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre quanto para o necessitado na terra. Devido ao pecado ter entrado a maldade do homem no coração, por isso que existe a pobreza. E a pobreza, a gente sempre pensa do lado financeiro, mas ela primeiro começa na nossa mente e no nosso coração. Ela primeiro começa voltada a tudo que é escassez. E o Senhor nos veio dar uma vida em abundância. Então, quando eu começo a desfrutar do Senhor em abundância, quando eu começo a deixar esse rio da água da vida fluir dentro de mim, o que acontece? Eu já começo a ter uma abundância em vez de escassez. E a abundância que vai existindo, ela vai o quê? Inundando todas as áreas da minha vida. E eu também vou tendo recursos para viver no meu dia a dia. Então, a gente tem que começar a experimentar isso, né? Essa vida em abundância que transborda em todas as áreas. A partir do versículo 12 até o versículo 18, vai falar sobre a libertação de escravos. Porque o que nós tínhamos aqui também? Naquela época, quando uma pessoa devia a outra e não tinha como pagar, ela se oferecia como escravo da outra. Então, ela trabalharia por 6 anos e no 7º ano, a outra pessoa deveria dar liberdade para ela. E só que na hora de dar liberdade, ela não poderia despedir essa pessoa com mãos vazias, porque senão essa pessoa voltaria a ser escrava novamente. Como que ela ia ter condições de começar a vida? Então, era para dar alguns animais, alguns produtos da terra, e que seria concedido para essa pessoa poder recomeçar a vida. É interessante que o Senhor ressalta aqui na palavra para não esquecer que eles um dia foram escravos na terra do Egito e que o próprio Senhor libertou eles. Muitas vezes nós esquecemos da generosidade que o Senhor já teve para conosco. E quando nós esquecemos disso, nosso coração acaba ficando endurecido para que nós sejamos generosos para com outras pessoas. Então, por isso que muitas vezes o Senhor permite até nós passarmos por situações difíceis para que nós sejamos pessoas com mais compaixão uma das outras, porque a gente vai saber o que é a dor da outra, né? E também aqui ressalta na palavra que muitas vezes o escravo vai falar assim, olha, eu não quero deixar o Senhor,
eu amo a tua casa, eu amo trabalhar contigo e eu quero continuar escravo. Então, o que vai ser feito? Vai furar a orelha ali e vai colocar tipo um pingente, aonde vai lembrar que essa pessoa se tornou o que? Servo permanente daquele senhor. E isso, a pessoa não vai ter mais esses 7 anos que ela poderá sair, porque agora ela escolheu servir aquele senhor. Isso lembra também a nossa pessoa. O Senhor nos chamou. E depois nós falamos, eu quero continuar, Senhor, contigo a minha vida toda. E é como se nós também tivéssemos essa marca na orelha, que nós voluntariamente nos entregamos para ser do Senhor, para viver com o Senhor. Então também isso representa nós, né? Como o Senhor, ele sendo aquele que nos mantém e nós é que estamos ali falando, eu quero permanecer contigo até o restante da minha vida. Outra coisa que ressalta aqui no versículo 18, que fala assim, olha, você que libertou o seu escravo no 7º ano, não se sinta prejudicado, porque ele te serviu esses 6 anos no valor da metade que seria realmente de um trabalhador. Porque muitas vezes aquele senhor já estava acostumado com aquele serviço de 6 anos e fala, e agora, como que eu vou me virar, né? Mas o Senhor está falando, olha, não fique triste. Primeiro, você não gastou como você gastaria com um trabalhador. E segundo, por você ter cumprido a minha palavra e ter sido generoso, eu vou te abençoar copiosamente. Então nós temos que crer que um coração justo perante o Senhor nunca vai nos faltar nada. E a partir do versículo 19 até o final, que termina no 23, está dizendo que todo animal que nasce, o primeiro animal que nasce do rebanho é para ser consagrado ao Senhor. Então ele não vai trabalhar como as outras crias, mas vai ser o que? Ofertado ao Senhor. Então eles vão comer em cada ano diante do Senhor, tanto a pessoa quanto a casa dela, no lugar que o Senhor tiver escolhido. Lembra que a gente viu no capítulo anterior que uma vez por ano eles iam lá no local onde o Senhor havia escolhido? E diz assim, se o animal, primeira cria, vier com defeito, esse animal, ele não vai poder ser oferecido ao Senhor. Ele poderá servir de alimento ali na própria casa deles realmente, tá? E diz que nunca se deve comer o sangue e deve-se derramar o sangue no chão, porque o sangue pertence a Deus de qualquer animal. Então, o Senhor aqui dando mais instruções para o povo, para que o povo que se mantenha íntegro na presença do Senhor, um povo separado e um povo santificado, e também um coração generoso para com eles. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.